Novo suspense polonês da Netflix é uma adaptação de um livro que pertence a uma saga que compartilha o mesmo universo, mas abordando aí casos diferentes. Será que presta? Isso tá parecendo algum tipo de ritual satânico. Fala galera, sou a Vitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre As Cores do Mal, Preto. É um novo filme da Netflix, um suspense aí intrigante, então farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like para me ajudar, comenta e bora lá. O esqueleto na mata foi posicionado de um jeito bizarro. A cabeça foi arrancada do corpo e colocada entre as pernas. A história rola em torno do promotor Bielski. Me perdoem aí pelas pronúncias dos nomes, tá? Mas eu não entendo nada de polonês. Ele foi transferido para uma cidadezinha rural bem isolada na Polônia. Então ele passa a investigar o sumiço de um garoto chamado Piotrus. Indo mais a fundo na investigação, ele acaba descobrindo uma relação macabra com outro sumiço, de outro garoto há 2 anos atrás. Esse caso acaba gerando um pânico coletivo, trazendo à tona também um folclore, uma lenda folclórica local sobre uma criatura da floresta que habita a região. Ao interrogar a população, inclusive a Júlia, que é mãe do Piotrus, e a alta cúpula da cidade, a elite, ele descobre uma série de abusos conectadas a algo em comum. A mãe dele não sabe o paradeiro dele. Aqui temos um típico filme de investigação, focado no suspense progressivo e na descoberta de cada peça para montar no final esse grande quebra-cabeça. A trama é intrigante, contando com boas performances dos atores e uma boa produção também. Mas o filme peca em alguns pontos que eu particularmente odeio. A manipulação forçada, tentando a todo momento enganar o espectador. Isso não seria um problema se não fosse tão perceptível. O segundo problema é o desfecho da história, mas isso eu vou falar mais pro final com spoiler. A obra conta com uma certa sutileza, mesmo abordando aí temas bem pesados, como traumas, abusos, problemas psicológicos e o poder da influência de algumas figuras bem importantes e poderosas. E a influência dessas figuras sobre o povo, independente do que aconteça. Não existe lógica. São emoções perturbadas. As Cores do Mal, Preto, acerta no suspense. Envolve o espectador em sua teia de interrogações. Mas, apesar de prender, não empolga. Uma conclusão fraca e as tentativas excessivas e evidentes de tentar confundir a audiência pode colocar tudo a perder. Mesmo tratando de assuntos sérios e densos de uma maneira mais discreta, trazendo gatilhos através de absurdos repugnantes que somente o ser humano é capaz de proporcionar. A hipocrisia e os interesses capazes de fechar os olhos do que está realmente diante do nariz ali. A ponto de normalizar coisas que são completamente inaceitáveis. Ou mesmo irreais. Temas muito importantes, mas com uma execução que poderia ter sido muito melhor. Minha nota final vai ser um 6,5 de 10. E a psicose pode ser causada por trauma? Pode. Abuso, experiências de violência. A partir de agora eu farei uma análise um pouco mais profunda e detalhada, então haverá spoiler. Também explicarei o final, caso tenha passado despercebido alguma coisa para você. Então esteja avisado. A gente vai encontrar ele. Primeiro eu vou falar sobre os problemas que para mim são os mais graves do filme. Como eu disse antes, ele tenta nos enganar o tempo inteiro. Começando pelo cara que tem o rosto queimado. Ele fala que a Júlia acabou queimando enquanto eles eram adolescentes, e parece que o motivo era que ele tentou, abusar dela, alguma coisa assim, mas não fica muito claro no filme. Parece mais uma tentativa de utilizar isso bem raso, bem vazio, para tentar enganar o espectador. Depois, tem também o esquisito lá do restaurante. Pô, deve ser esse cara, ele é todo estranho. Anteriormente, o cara que dá em cima da Júlia. E depois esse maluco praticamente desaparece do filme. Inclusive aparece uma cena totalmente desnecessária dele ficando com a mãe dela, Tipo, cara, mas o que tem a ver? É só pra forçar a gente a acreditar nisso. E eu nem preciso dizer da história folclórica lá, da lenda do vampiro, Porque o filme tenta também ir pra um lado mais sobrenatural. Aí vem o brilhante final, Eles decidem mostrar que o sequestrador era um cara que até então ele não apareceu no filme. É um personagem praticamente inexistente, cara. Isso é uma solução muito fraca e é caído demais, velho, convenhamos. E apenas um adendo aqui, eu achei bem previsível o envolvimento da polícia. Tudo bem, a polícia provavelmente já está envolvida mesmo. Mas
daqueles dois personagens específicos, né? Tanto o chefão da delegacia ali, quanto aquele cara que sempre pareceu ser um escroto, né? Enfim, tava bem na cara que ele tinha uma mão no negócio ali. Partindo pro final do filme, o sequestrador é o Nick, né? Aquele cara que não tinha aparecido em lugar nenhum, de repente apareceu no final, esse é o cara. Ele é filho do Kojinak, bem perturbado e psicótico por conta do trauma dele ter visto, né, a mãe dele, enfim, né? A mãe dele engravidou do Kojinak ainda na adolescência por conta dos abusos dele, enfim. Depois descobrimos que o primeiro garoto que havia desaparecido, ele acabou morrendo por acidente, né? Ele pulou do carro em movimento. E aí o Nick ficou responsável por ocultar o corpo. Já o segundo garoto, o Piotrus, acabou sendo mantido em cativeiro por conta da mente perturbada e inquieta do Nick. O que acabou dando tempo, né, para o Bilski chegar até o lugar e salvar o garoto a tempo. Kojinak vivia ajudando a população, né, para que ficassem de boca fechada. Seu poder e influência já automaticamente intimidava as pessoas. E a ignorância do povo em preferir acreditar numa lenda de um vampiro, ao invés de enxergar o que estava ali diante dos olhos, ajudava ele a se manter blindado. Eles matam crianças aqui, sabia? E é isso, fim. Comentem o que acharam, deixa o like para me ajudar, se inscreve se não for inscrito ainda, e até o próximo vídeo, valeu!